Você já sentiu que algo terrível estava prestes a acontecer, mesmo quando tudo parecia perfeito? Como se um sexto sentido gritasse dentro de você, mas você não soubesse explicar o motivo? Foi exatamente assim que começou a pior experiência da minha vida. E até hoje eu não consigo esquecer aquele cheiro de enxofre, aquele uivo. Meu nome é Fátima, sou de São Paulo. E o que eu vivi numa viagem ao interior do Texas não foi brincadeira, não foi história, foi real. Tudo começou em julho do ano passado. Meu marido, meu filho e eu resolvemos fazer uma viagem para os Estados Unidos. A gente queria um roteiro diferente, fugir do comum, sabe? Então escolhemos um tour pelo Texas, passando por algumas cidades mais afastadas. A ideia era dirigir bastante, parar em motéis de beira de estrada, conhecer aqueles desertos, montanhas, lojinhas antigas, algo bem filme americano. Os primeiros dias foram incríveis. A comida era diferente, o povo local era receptivo, meio desconfiado no começo, mas simpático. Conhecemos cidades pequenas com nomes que a gente nem sabia pronunciar direito. Tinha uma vibe de interior misturada com um clima meio estranho no ar. Tipo aquelas cidades fantasmas que você vê em filme, mas habitadas. A gente alugou um carro grande, daqueles SUV, porque íamos rodar bastante estrada. E por mais que parecesse tudo sob controle, algo dentro de mim, algo pequeno e silencioso, começou a me incomodar. Na segunda noite, por exemplo, ficamos em um hotelzinho isolado, no meio de uma estrada quase deserta. Era bonito, rústico, mas velho. O dono era um senhor bem calado, que só entregou a chave, desejou boa noite e voltou para dentro. Quando perguntei se tinha alguma coisa para comer por perto, ele só disse: "Melhor não sair depois das 8. Por aqui, o mato é traiçoeiro." Na hora achei que fosse por causa de cobras ou algum animal selvagem, mas a forma como ele falou foi tão seca e os olhos dele pareciam evitar os meus. Dormimos mal aquela noite. Eu ouvi sons estranhos, como arranhões, mas meu marido disse que era o vento batendo nos galhos das árvores. Eu quis acreditar, só que no fundo, bem no fundo, tinha algo que não me deixava relaxar. Meu filho, de apenas 7 anos, acordou assustado no meio da noite e disse que viu um cachorro gigante do lado de fora da janela. A gente riu, dissemos que era só sonho, mas ele jurou que estava acordado. No dia seguinte, seguimos viagem. As estradas eram bonitas, mas cada vez mais isoladas. Começamos a subir por uma rota que cortava uma cadeia de montanhas. Era fim de tarde quando percebemos que o GPS começou a falhar. Sinal de celular? Nenhum. Foi quando vimos uma placa escrita à mão, em madeira velha, indicando uma estrada de terra. Black Hollow, 8 miles. Meu marido falou: "Vamos dar uma olhada, deve ser alguma cidadezinha histórica." E a gente virou, sem saber que aquela decisão simples ia mudar tudo. A estrada de terra era estreita, cheia de buracos, e a poeira levantava como uma névoa avermelhada atrás do carro. Os galhos das árvores secas se curvavam sobre a estrada como se estivessem tentando nos impedir de passar. A luz do fim da tarde começava a morrer rápido demais, e o céu se tornava alaranjado, depois roxo, depois cinza. Meu filho, no banco de trás, começou a reclamar que estava com fome. Eu procurava algum sinal de civilização, mas tudo que víamos era mato seco, cercas quebradas e uma ou outra estrutura abandonada. Tudo era muito quieto. Quieto demais. Nenhum pássaro, nenhum inseto, só o barulho dos pneus esmagando a terra seca. Depois de alguns minutos, finalmente vimos uma placa. "Bem-vindo a Black Hollow." Era uma cidade pequena, na verdade mais parecia uma vila esquecida no tempo. Algumas casas antigas, de madeira escura, mal cuidadas, uma igreja,
um mercadinho e um posto de gasolina velho e vazio. Não tinha movimento, nenhum carro, nenhuma pessoa. A cidade parecia abandonada, mas sabíamos que não era. No momento em que paramos o carro na frente do mercadinho, eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Era como se estivéssemos sendo observados de todos os lados, mesmo que não houvesse ninguém ali. Meu marido tentou abrir a porta do mercado, mas estava trancada. Bateu na porta, chamou. Ninguém respondeu. Do outro lado da rua, uma cortina se mexeu. Alguém estava olhando. Tinha alguém ali dentro, e mesmo assim, silêncio. Total. Vamos embora, Fátima, ele falou meio desconcertado. Esse lugar tá estranho. Antes que pudéssemos voltar para o carro, uma mulher saiu de uma das casas mais afastadas. Ela era idosa, usava um vestido bege até os tornozelos e andava com dificuldade. Mesmo assim, atravessou a rua devagar, com os olhos fixos na gente. Quando chegou perto, ela olhou diretamente para mim e disse com uma voz rouca: "Vocês não deviam estar aqui." Meu marido tentou puxar conversa, dizer que estavam perdidos, que o GPS tinha falhado, que queriam só um lugar para passar a noite, mas ela apenas balançou a cabeça. "Não tem hotel, não tem pousada, nem comida para vender. Sigam em frente, não parem, virem o carro e vão embora." Ela falou isso e virou as costas, sem mais nem menos. Eu senti um aperto no peito. Meu filho segurou minha mão com força. O céu já estava escuro e a estrada de volta era perigosa à noite. Decidimos tentar achar algum morador que deixasse a gente dormir, nem que fosse numa garagem. Foi então que um senhor nos chamou da varanda de uma casa, logo à frente. Ele parecia ter uns 60 e poucos anos, magro, de barba longa e olhos muito claros. "Podem passar a noite aqui, não é seguro viajar agora", disse ele com uma voz grave. Olhei para o meu marido, ele hesitou, mas assentiu. Estávamos cansados, perdidos, e essa era a única opção viável. A casa era simples, antiga, cheirava a madeira molhada, a mofo. Dentro havia apenas 2 lâmpadas acesas, uma na sala e outra na cozinha. Tudo o resto era breu. A esposa do homem estava lá também, mais jovem que ele, talvez uns 50, calada, sentada em silêncio, costurando alguma coisa que não conseguia identificar. Ela nem olhava para a gente, apenas costurava, como se nada tivesse acontecendo. Nos deram um lugar no chão da sala com alguns cobertores velhos. Comeram na cozinha, sem nos convidar, e voltaram para a sala como se fôssemos invisíveis. O clima era tenso. Ninguém falava. Meu filho cochilou no meu colo, mas eu não conseguia dormir. Algo me inquietava. Perto das 11 da noite, o homem se levantou, foi até a janela e puxou uma tábua de madeira que cobria metade da abertura. "Vai começar", disse ele, quase como um sussurro para si mesmo. "O quê?" perguntei. Ele me olhou com aqueles olhos claros, fundos, e disse: "O que vive nas sombras." Aquilo me gelou por dentro. Meu marido tentou rir, achando que era alguma brincadeira, mas ele não estava brincando. Ele fechou todas as janelas com tábuas, trancou as portas com 3 ferrolhos e disse: "Não façam barulho, e se ouvirem alguma coisa, não olhem pela janela." Foi aí que eu soube, algo estava errado de verdade. Aquilo não era exagero. A expressão dele, o jeito como tremia enquanto passava uma tranca de madeira pela porta, era medo, medo real. À meia-noite, o silêncio lá fora virou um tipo de tensão viva, pulsante. Era como se o ar tivesse ficado mais pesado. Nenhum som, além da nossa respiração contida. De repente, um uivado, longo, arrastado, distante, mas claramente real.
Meu filho acordou e começou a chorar baixinho. Eu tentei acalmá-lo, mas ele tremia como se soubesse o que ia vir. "Fiquem abaixados", sussurrou a mulher pela primeira vez. Sua voz era fina, mas carregada de pavor. Minutos depois, ouvimos algo se arrastando do lado de fora. Não era passo de gente, era pesado, como garras ou patas. A estrutura da casa pareceu tremer. Alguma coisa caminhava lentamente ao redor e depois parou bem na frente da porta. A respiração da criatura era audível, alta, rascante, como se estivesse farejando. E foi aí que o meu filho, no colo, sussurrou no meu ouvido: "Mãe, é o cachorro gigante. Ele voltou." Eu não sabia o que fazer. Minhas pernas tremiam. Minhas mãos estavam geladas. Meu marido estava segurando um pedaço de madeira, como se aquilo fosse protegê-lo de sei lá o que aquilo fosse. A criatura deu 2 batidas fortes na porta, depois mais uma, e então, silêncio. O homem se aproximou devagar da porta, encostou o ouvido e ficou imóvel, até que murmurou: "Ainda tá aí. Ele sempre espera o erro, uma fresta, um som, uma janela aberta." Naquele momento, algo dentro de mim dizia que o pior ainda estava por vir. Eu não sabia o que era aquilo, mas sabia que não era humano e que não estávamos sozinhos naquela vila esquecida. A noite parecia congelada, mesmo sem vento. O ar ficou pesado, denso, como se o mundo lá fora tivesse parado de girar. Todos os sons cessaram, até mesmo nossos próprios batimentos pareciam abafados. Só restava aquela presença. Ela estava ali, parada, do outro lado da porta. De repente, um estalo seco. A madeira da varanda rangeu como se algo muito pesado tivesse se movimentado. E logo em seguida, um som que nunca mais vai sair da minha cabeça. Um rosnado, baixo, profundo, gutural. Era como se uma fera tivesse crescendo em fúria por dentro da escuridão. Meu marido me olhou e balançou a cabeça em negação. Ele não conseguia falar, mas eu vi no rosto dele que ele estava entrando em pânico. A mulher puxou a gente para o canto da sala. "Fiquem atrás da estante. A janela da cozinha tem uma fresta", ela murmurou, com os olhos vidrados. A criatura circulava a casa lentamente. Às vezes arranhava as paredes. Outras parava como se estivesse escutando algo. E então, silêncio absoluto por uns longos segundos. Foi aí que veio o barulho que me fez quase desmaiar. O som das unhas ou garras se arrastando na lateral da casa, subindo pela parede. O telhado gemeu. A madeira estalou. Ele estava em cima. Meu filho começou a hiperventilar. Eu o abracei com força, tentando abafar o som da respiração dele no meu peito. E então, um dos vidros da janela da cozinha quebrou com um estalo seco. Foi tão rápido que mal conseguimos reagir. A criatura meteu o braço pela fresta, tentando arrebentar a madeira que bloqueava a entrada. Foi ali que eu vi. Eu vi aquele braço. A pele era grossa, cinzenta, quase preta, peluda em algumas partes, com veias saltando como cordas por baixo. As unhas, garras, enormes, curvas, sujas, como de um urso, mas ainda mais assustadoras. A mulher gritou. O homem pegou uma espingarda enferrujada que estava escondida atrás do sofá e a atirou sem pensar. O tiro ecoou pela casa e a criatura urrou. Um urro que não era animal nem humano. Era uma coisa entre os dois. Era o lobisomem. Não tenho outra palavra. Era isso. Uma criatura monstruosa, bípede, enorme, mais de 2 metros de altura, agora visível pela fresta da janela destruída. Seus olhos brilhavam num tom amarelo esverdeado e os dentes,
Meu Deus, os dentes eram longos, afiados, e o sangue escorria de sua mandíbula como baba quente. Ele estava ferido, mas não caído. Ele não vai parar, disse o homem recarregando a espingarda com mãos trêmulas. Só veio farejar, vai voltar em bando. Bando? Havia mais? Antes que eu pudesse processar essa informação, outro uivo cortou o silêncio. E outro, e mais um. Vários, ecoando pelas montanhas como se estivessem cercando a cidade. A mulher correu até a janela da frente e olhou por entre as frestas. Já estão descendo. 2, 3, 4 deles. Eu tremia dos pés à cabeça. Aquilo não era um pesadelo, era real. O homem agarrou meu marido pelo braço e o puxou. Vamos sair por baixo. Tem um alçapão que leva uma passagem atrás da casa. Se ficarmos aqui, eles vão derrubar tudo. Apressados, pegamos meu filho no colo e seguimos o homem até uma porta no chão da cozinha, escondida sobre um tapete antigo. Ele abriu com dificuldade. O cheiro que subiu dali era podre, terra úmida e morte. Descemos com cuidado por uma escada improvisada. A escuridão era quase total. Só tínhamos uma lanterna velha que ele carregava. O túnel era estreito, com paredes de barro e raízes pendendo do teto. O chão era escorregadio e a qualquer momento parecia que aquilo podia desmoronar. Enquanto avançávamos pelo túnel, podíamos ouvir os barulhos que vinham da superfície. As criaturas estavam invadindo a casa. O estalo de madeira sendo partida, móveis voando, tiros e depois gritos. A mulher. O homem hesitou, mas continuou andando. Ela sabia o risco, murmurou. Ela ficou para nos dar tempo. Aquilo me rasgou por dentro. Estávamos vivos por causa dela. Seguimos rastejando por quase 15 minutos, até que ele empurrou uma parede de folhas e madeira. Estávamos do lado de fora, nos fundos da cidade, perto de uma floresta seca. E não estávamos sozinhos. Havia 3 homens armados esperando por nós. Todos pareciam locais, usando roupas camufladas com fuzis pendurados no ombro. Eles acenaram e falaram rápido com o senhor que nos guiou. Eu não entendi tudo, mas ouvi palavras como caminho limpo, protejam os pequenos, muito perto. Eles nos colocaram numa caminhonete velha, escondida entre as árvores, e disseram para não fazer barulho, de jeito nenhum. Enquanto nos afastávamos pela estrada de terra, ainda pudemos ouvir mais um uivo, mais forte, mais perto. Quando olhei pela janela de trás, vi uma silhueta enorme no topo de um morro, imóvel, observando. Parecia sorrir. A criatura sabia que a gente tinha escapado, mas não parecia com raiva, parecia satisfeita, como se isso tudo fosse um jogo, como se a caçada tivesse só começando. Chegamos a uma fazenda afastada por volta das 3 da madrugada. Os homens que nos resgataram nos deixaram em uma casa simples, mas protegida por cercas altas, holofotes e até armadilhas espalhadas pelo campo. Era tudo muito estranho. Parecia mais um quartel do que uma propriedade rural. Ali, pela primeira vez em horas, respiramos com um mínimo de segurança. Meu filho adormeceu no meu colo exausto. Eu olhava para ele e só conseguia chorar em silêncio, agradecendo por ele estar vivo. Meu marido estava em estado de choque. Não conseguia dizer uma palavra. Os olhos dele pareciam distantes, como se a alma ainda tivesse presa naquele túnel escuro. Um dos homens nos explicou, com calma, o que estava acontecendo. Disse que a região era conhecida por eventos noturnos, que há décadas moradores haviam começado a notar padrões. Animais sumiam, pessoas desapareciam. Algumas voltavam, mas não eram mais as mesmas. Outras nunca mais eram vistas. Os locais aprenderam a se calar, a viver com medo e a se proteger,
A cidade de Black Hollow havia sido praticamente esquecida pelo mundo. Os mapas não a mostravam mais e o governo ignorava. Eles aparecem nas noites mais silenciosas, disse um dos homens, e sempre voltam. Não era a primeira vez que uma família de turistas se perdia naquela região. Alguns nunca tinham sido encontrados. Outros foram achados, mas mortos, mutilados. Só ossos e roupas. E sempre havia marcas de garras, profundas, largas, impossíveis de serem causadas por qualquer animal comum. O que eram aquelas criaturas, ninguém sabia ao certo. Mas todos ali sabiam o nome mais antigo usado por quem ainda tinha coragem de falar: lobisomens. Mas não como nos filmes. Não eram glamourizados, não eram amaldiçoados poetas da lua cheia. Eles eram monstros, predadores, inteligentes, implacáveis. E o mais assustador, eles sabiam esperar. Ficamos naquela fazenda até o amanhecer. Quando o dia clareou, os homens nos colocaram de volta no SUV e nos escoltaram até uma cidade maior, onde finalmente conseguimos sinal de celular. Ligamos para a polícia, para o consulado, até mesmo para a imprensa. Ninguém deu atenção. Eles diziam que provavelmente nos perdemos, que foi só um animal selvagem, que estávamos em choque. Tudo foi abafado. Quando voltamos ao Brasil, eu comecei a ter pesadelos. Toda noite via aquela silhueta no topo da colina, aqueles olhos, aquele sorriso. O que mais me assusta até hoje é pensar que ele sabia quem eu era, que ele me viu de perto, que ele sentiu meu cheiro, que ele poderia ter me marcado, mas escolheu não fazer isso. Por quê? Meses depois, recebi um envelope em casa, sem remetente. Dentro havia uma folha de jornal amarelada, com uma manchete em inglês: turistas brasileiros desaparecem no Texas. Mas nós voltamos. Então, por que essa manchete? O mais estranho era a data. A reportagem era do ano anterior à nossa viagem, e a foto da família desaparecida mostrava um casal com uma criança pequena, os três de costas, caminhando na mesma estrada de terra onde começamos nossa descida para Black Hollow. Eles vestiam roupas muito parecidas com as nossas. O carro, o mesmo modelo. Até o bonezinho azul do menino era idêntico ao que o meu filho usava. Eu senti o chão sumir. Aquilo não podia ser coincidência. Até hoje, não sei se aquilo foi um aviso, uma ameaça ou uma mensagem vinda de um lugar onde o tempo se dobra e o terror se repete como um ciclo. A única coisa que eu sei é que desde aquela noite eu nunca mais fui a mesma. E às vezes, nas madrugadas mais silenciosas, eu juro que ouço um uivo ao longe. Talvez ele esteja apenas esperando a hora certa para terminar o que começou. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Essa foi uma das histórias mais assustadoras que eu já ouvi, ou melhor, que eu vivi. Se você também ficou arrepiado, deixe o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal agora mesmo para não perder os próximos relatos aterrorizantes. Ah, e tem mais um vídeo aparecendo na sua tela agora mesmo com outra história assustadora que eu tenho certeza que vai te prender do começo ao fim. Até a próxima. E durma bem, se conseguir.